A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação, Gisele França. Trabalhos técnicos, Fernanda Vieira e Laura Peçanha. Uma realização, Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção-geral, Pastor Celso de Castro Costa. Programa Cântico Missionário. Tudo que eu posso fazer, eu vou. Olá, a paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário. E eu já fico agradecida, já louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, para falarmos tudo acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu já quero iniciar esse programa dando uma informação importante para vocês. Esse sábado, dia 19 de julho do ano de 2025, o programa será um programa gravado. Não estaremos ao vivo, mas vai ficar lá gravado para você assistir, comentar, curtir e compartilhar o programa, que eu tenho certeza que, como eu costumo dizer aqui também, que esse programa ele tem sido bênção na minha vida, acredito que na sua e na vida de tantas outras pessoas anônimas aí que a gente ainda não conhece, mas nós temos uma certeza que a palavra do Senhor, ela está sendo pregada, pronunciada através desse programa, e eu já me sinto muito grata por isso, e eu quero agradecer a você por estar sempre conosco, intercedendo, participando. E eu quero pedir, continue conosco, continue participando, independente de a gente estar ao vivo. Eu sei que ao vivo há uma interação maior, mas às vezes acontece alguns motivos e a gente precisa gravar o programa, mas não deixamos de estar aqui anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial, como é o slogan da nossa igreja no ano de 2025. Amém? Eu quero abrir esse programa com oração. Já quero convidar você, onde você estiver, o que você estiver fazendo, para tudo. Vamos agradecer ao Pai por mais essa semana. Afinal de contas, o programa vai ser exibido no sábado, dia 19. E você passou uma semana. Foi difícil, talvez, mas o Senhor esteve com você. E isso eu tenho certeza. Amém? Senhor, eu quero te louvar, te engrandecer e te agradecer por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui neste canal, levando a sua palavra, falando acerca, Senhor, das coisas concernentes ao reino de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, que nós sabemos que tu faz e continuará fazendo, porque tu és Deus, tu és nosso Pai. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigada por ter obedecido ao Pai e por amor ter morrido pela minha e pela vida de tantos que em ti crerem. Obrigada, Senhor, por cada oportunidade que tu tem nos dado, através da sua palavra, através de tantos sinais, Senhor, que tu nos dá para formalizar, para validar ainda mais a quem tu és, porque tu és fiel, tu és justo, verdadeiro. Eu quero te entregar, Senhor, aleluia, o nosso pastor presidente, uma vez mais diante de ti, toda essa situação de enfermidade. Nós sabemos, Senhor, que tu levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos dá, que nos dá a paz foi sobre ti. E nós sabemos que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas sua palavra nos diz para nós termos bom ânimo. E por isso estamos, Senhor, a sua igreja. Tantas pessoas têm se unido, Pai, em bom ânimo para orar pela vida, Senhor, do pastor Celso de Castro Costa. Nós cremos, Senhor, apesar de tudo, apesar desses 2 meses já, um pouquinho mais, ele está naquele leito de hospital. Nós cremos, Senhor, no teu poder restaurador. Nós cremos na cura por completa do seu filho, para louvor e para a glória do seu nome. Ah, Paizinho querido, se não fosse isso, onde nós estaríamos? Aonde estariam nossos pensamentos? Mas nós cremos na sua fidelidade e nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós te amamos, ó Deus, e nós queremos aceitar a sua boa e perfeita vontade. E nós sabemos que tu és bom. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor, porque tu tens sustentado ele naquele leito até então. E eu creio, nós cremos na vitória da sua família,
da Davi, de tantas pessoas que têm orado e clamado pela vida do pastor Celso. Obrigada, Senhor da Glória, por cada um que assiste o programa, ao vivo, gravado. Cada pessoa, Senhor, que se dispõe a investir esse tempo, Senhor, através desse programa para aprender mais de Ti. Continue, Senhor, falando com seus filhos e filhas. Continue, Senhor, dando as ferramentas necessárias para que eles venham avançar mais e mais, Senhor, sem retroceder. A ordem é para marchar, a ordem é para avançar. Então nós queremos ser um povo que avança, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, a Laura e a Fernanda, essas duas jovens, Pai, que estão aqui comigo, fazendo também esse programa acontecer. Senhor, elas têm sonhos. Elas têm as necessidades dela e tu pode chegar aonde pessoas mais próximas dela não podem, mas tu pode. Tu pode fazer infinitamente mais do que elas esperam. Então conceda, Senhor, pela sua graça, misericórdia, uma bênção especial para, Senhor, honrar o compromisso que tu tens, Senhor, porque tu honra os compromissos. Honra o compromisso delas também de estarem aqui, de estarem, Senhor, abrindo mão de tempo, Senhor, de fazendo outras coisas, mas estão aqui sendo fiéis, Senhor, a Ti. Não é sobre a igreja, não é sobre o programa, é sobre ser fiel à Tua palavra. E Tu é galardoador daqueles que nos buscam, diz que te busca. Então conceda, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, algo especial para que as suas filhas possam testemunhar mais e mais de Ti. Obrigada pela vida do pastor Edilberto, pela vida de cada pastor auxiliar, pelas nossas congregações. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela minha vida, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Obrigada por, Senhor, ter me escolhido para estar à frente desse programa, Senhor. Ai de mim se não fosse a sua boa mão me sustentando, me dando direção. Continue me dando direção. Toca, Senhor, na minha mente. Não deixa a minha mente, Senhor, falar nada de mim, mas que eu venha falar só sobre Ti. Que tudo aqui que ocorra nesse programa, do início ao fim, seja sobre a sua palavra. Porque a sua palavra ela é viva, ela é verdadeira e ela é eficaz. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Continue falando conosco, que a sua palavra alcance os confins da terra através desse programa. Em nome de Jesus. Amém. Ô, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz? Eu estou feliz. Não estou, porque quando nós estamos ao vivo, a gente fica mais aquecido, né? A gente parece que está mais pertinho do outro. Hoje não é o caso, mas nem por isso você vai deixar de assistir o programa, deixar lá o seu comentário. Deixa comentário, gente. Vocês vão lá, assistem, não deixa comentário. Deixa comentário, dá o seu paz do Senhor, fala o seu testemunho. Talvez você tenha um testemunho que você recebeu nesse longo tempo de participação. Fala, o teu testemunho pode edificar, pode mudar uma vida através do seu testemunho. E nós temos testemunho para contar. Tenho certeza. Talvez hoje o cenário não te dê muito testemunhos favoráveis, mas se você fizer talvez uma análise da sua vida, você vai ver que você tem coisas para contar boas acerca do nosso Senhor, porque é muito bom, né, gente? Deus, ele é muito bom, fiel, verdadeiro, e que bom. Ai de nós, falar que nem Pedro, né? Que seria de nós? Para onde iríamos nós se só tu tens palavra de vida eterna? É só Ele, é só nele e é por Ele que nós estamos aqui, né, de pé. Aleluia! Como você já sabe, o programa de julho eu trago como destaque a falar acerca das redes sociais. Afinal de contas, se não tivesse as redes sociais, porque esse canal esse programa é exibido através de uma rede social, que é o YouTube, era exibido através de outra rede social, que era o Facebook. Então, afinal de contas, se não tivesse as redes sociais, talvez esse programa estaria sendo obrigado a ser exibido de outra forma. Mas porque tem as redes sociais, nós estamos aqui. Amém? Mas antes de entrar propriamente no assunto, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Evangelho de Marcos 16, a partir do versículo 15, que vai nos dizer assim: E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas e pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, os sinais que se seguiram. Amém. Gente, quando nós lemos esse texto, também fala, e Mateus também vai falar sobre essa subida do Senhor aos céus e essa grande comissão dos discípulos, e hoje nós somos essa igreja que tem que pregar, essa igreja que tem essa necessidade de falar. Foi uma ordenança. Ide. É imperativo. Vai. Jesus está falando assim para eles, estava falando, vão. Vocês já foram treinados, vocês já me viram aqui, já foram preparados, agora chegou o momento de ir. Não tem como ir, não tem como escapar mais. Não tem como nós ficarmos tentando negociar algo que já foi dito. Eu sou mãe. Quem é mãe ou pai ou responsável aqui vai me dizer se concorda comigo. Às vezes nós damos um direcionamento para os nossos filhos, né, para quem nós cuidamos, e às vezes a gente já falou, ó, a ordem já foi dada, vai fazer isso ou vai fazer aquilo. E às vezes eles ficam fazendo egípcio, né? Fica fingindo que não escutaram, fingindo que não entenderam, ou então se acovardando, ou então com preguiça. Vários motivos podem ser dados como uma justificativa daquela ordem não ter sido cumprida por aquela pessoa que recebeu. E assim somos nós. Muitas vezes o Senhor quer, Ele já indicou que nós temos que ir. Todas as vezes que nós nos olharmos como cristão, nós temos que entender que diante de nós tem um compromisso primeiramente com o Senhor. E esse compromisso se pauta também em adoração no nome dEle, em reconhecer a Ele como o único suficiente Salvador, mas também se dá na pregação do Evangelho. Nós precisamos entender que nós somos os arautos do Senhor. Nós precisamos falar sobre Ele. A humanidade, muitos aí, hoje, a grande maioria de pessoas que talvez no seu ciclo social saiba quem é Jesus. Pelo menos já ouvi falar. Já ouvi falar de Jesus, não quero saber muito de intimidade com Ele, mas já ouviu falar. Mas você sabe que tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar? Não conhecem? E nós temos que nos preocupar com isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É sobre isso. É sobre nós entendermos o nosso real sentido como cristão aqui na Terra. Afinal de contas, a nossa pátria não é aqui. Somos forasteiros aqui nesse tempo. Estamos de passagem aqui nesse tempo. Mas se estamos de passagem, vamos passar bem. Vamos passar fazendo a boa e perfeita vontade do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, eu vou usar essa expressão, mas você vai me entender. Ele conta conosco para fazer isso. Ele poderia enviar anjos, ele teria condição de fazer os animais falarem? Não sei, vamos aqui imaginar, vamos botar a nossa cuca para funcionar. Ele não falou com a mula lá para Balaão, Balaão estava insistente em tomar uma atitude. Balaão, ele é uma pessoa que tinha sensibilidade espiritual, porém o coração dele estava corrompido, e estava tão corrompido que precisou o Senhor usar uma mula para falar com aquele cabra. Porque tem hora que é assim. Vai precisar, talvez, o Senhor levantar pessoas ímpias. Quem já não ouviu falar, nossa, Deus usou uma pessoa ímpia para falar comigo? Mas é assim, porque às vezes Ele está falando, está usando pessoas que professam a mesma fé que você, só que tu não está entendendo o negócio. Está obscuro, enfim. Aí o Senhor vai precisar usar subterfúgios de fora para que você entenda. Mas não é necessário. O nosso compromisso é com o céu. Eu costumo dizer, o céu está te curtindo? Tá curtindo, Fernandinha? Porque o que a gente faz nas redes sociais? A gente posta lá algo, alguma coisa,
E eu duvido, porque eu faço, gente. Eu faço, confessando aqui, geral. Às vezes eu vou lá e vejo quem curtiu, pra ver se curtiu, quem foi que curtiu. Eu não fico assim, digamos assim, sofrendo com isso. Embora tenha gente que sofra. Eu não fico sofrendo com isso, mas às vezes eu vou lá, quem curtiu a minha foto, postei lá, né? Então, às vezes tem disso. Mas ao invés de nós nos preocuparmos tanto com a curtida do homem, pergunta pra você, será que o céu tá curtindo o que eu tô fazendo? Será que o céu tá curtindo a forma que eu falei hoje? Será que o céu tá curtindo essa postura que eu tomei nesse lugar que o Senhor me levou? Na minha faculdade, no meu trabalho, dentro da minha família, na minha vizinhança, na igreja, numa festa. Minha avó falava, os antigos tinham muitos jargões, né? Ditos populares. Diga com quem andas que eu direi quem és. As pessoas podem andar com você, seguir seu exemplo. Isso tudo se refere à sua postura como cristão. Isso tudo se refere à pregação do evangelho. O que você tem postado? Tem postado algo que edifique? Ou tem postado algo que tem escandalizado a igreja? Porque, irmãos, uma coisa muito séria tem acontecido. Eu não sei se você vai concordar comigo e tá tudo bem. Aqui ninguém é obrigado a concordar. Eu sou direcionada pelo Espírito Santo, eu creio, para falar as coisas que são ditas aqui. Mas, às vezes, eu percebo cristãos, irmãos em Cristo, postando, compartilhando coisas que escandalizam a igreja. Coisas que não vão edificar aqueles que estão mais fracos. Paulo, ele fala sobre isso, sobre nós sermos exemplo para aqueles que estão mais fracos. Ele fala muito em Corinto do que a gente comer, né? No caso do contexto lá da igreja de Corinto. Se você for comer e aquilo que você for comer vai fazer cair o seu irmão, aqueles que estão mais fracos na fé, se isso vai impactar negativamente a vida dele, não coma. Não faz. Ah, mas eu vou ser obrigado a não fazer, a me abster, deixar de fazer algo que me agrada para só satisfazer o outro. Não é sobre satisfazer o outro, é sobre satisfazer ao Senhor na sua vida. Muitas vezes a gente confunde as coisas, a gente começa a se enredar nas armadilhas desse mundo, nas questões desse mundo e esquece qual é o nosso papel, qual é a nossa identidade em Cristo. O céu está te curtindo? Pensa aí. As suas atitudes merecem um comentário positivo? Merece uma curtida do céu, aquele coraçãozinho do céu para as suas atitudes, para a sua fala? Talvez nós temos que parar para rever essas coisas, que talvez não sejam, a princípio, tão relevantes, mas são muito relevantes. Qual é o tempo que você investe na palavra do Senhor e desperdiça nas redes sociais? Porque, Gisele, mas isso é duro, porque eu preciso das redes sociais, afinal de contas, tá tudo bem. Eu não estou falando sobre, não é sobre você sair das redes sociais. Tem gente que faz até jejum de rede social. Já ouviu isso, Fernandinha? Faz jejum e tá tudo bem. Cada um tem as suas estratégias para se manter distante das redes sociais, se isso estiver causando impacto negativo para sua vida. E tá tudo bem, que bom que você viu isso e tomou essa decisão. Mas você pode ter um equilíbrio. Você pode entender quais são os investimentos que você tem feito em meditação da palavra, em oração, em comunhão, e quais são, talvez, os gastos desnecessários, o que você tem jogado na lata do lixo de tempo, que algo que é precioso no nosso tempo, na nossa geração de hoje, é o tempo. Você já ouviu falar a expressão, tempo é dinheiro? E tempo é dinheiro mesmo. E falando para as coisas espirituais, tempo tempo vai além do dinheiro. Tempo é a nossa salvação. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer que em breve ele vem. Aleluia. Breve Jesus vem. Ah, mas isso já está sendo dito há 2000 anos. Tá? E é isso mesmo. É sobre ele vir como um ladrão. Numa hora que ninguém está esperando. Lembra da parábola das 10 virgens? Jesus, ele contando
dessa questão do final dos tempos, 5 nécias e 5 prudentes. Mas elas ficaram cansadas de esperar o noivo, ficaram cansadas, o sono bateu. Quais são os sonos da nossa vida? São os cansaços, são as questões da vida, são os desgastes, as decepções. Isso faz a gente cansar de esperar algo, porque essa vinda do Senhor Jesus, ela tem que ser algo que causa expectativa em nós. E aquela expectativa boa, aquela expectativa que nós sabemos que vai ter coisa boa. Apocalipse fala que é rua de ouro. Trazendo para o nosso contexto, o ouro é algo bom, algo precioso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Vai ser algo muito precioso para nossas vidas. Que as coisas aqui na terra não se comparam. Paulo, ele fala. Não dá para se comunicar as coisas que ele viu com as coisas aqui terrenas. Não, há um contraste, porque não dá nem para você falar, inefável. Não dá para falar. Nossa mente, a nossa capacidade humana não entender. Nós não temos a capacidade hoje, nesse corpo corruptível, de entender as grandezas que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós temos que pensar sobre isso e ansiar por isso. A sua expectativa é as coisas da terra ou suas expectativas estão nas coisas do céu? São esses balanços que nós temos que identificar na nossa vida. É claro que nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos, no caso, se você não tiver o chamado ministerial e quiser se dedicar integralmente para a obra de missões, amém, glória a Deus, aleluia, vai na fé e vai que eu oro por você. Mas fora isso, tem outras questões que são cotidianas da vida do ser humano, inerentes ao ser humano. Mas o principal não pode estar preso aqui. A nossa mente tem que separar isso. A nossa maior joia, o nosso maior tesouro não está aqui nessa terra, não está. Por isso que muita gente, vou falar de pessoas que têm recursos financeiros, né? Pessoas que têm boas condições financeiras, às vezes entram em crises depressivas, entram em crises de ansiedade, se envolve com substâncias psicoativas. Por quê? Porque elas chegam num dado momento da vida dela que todas as suas necessidades já foram atendidas. Necessidades fisiológicas, necessidades de afeto, necessidade de segurança, necessidade financeira, propósito, já chegou lá no topo da carreira dele. Ele já tem pós-doutorado, o cara ela é o top, já chegou, já conquistou tudo que queria conquistar. Só que ele está preso. Se a pessoa estiver presa nas coisas daqui, o que ela vai ficar? Ou ela vai ficar ansiando sempre mais, né? Gisele, tem que parar? Não é sobre parar. É sobre você entender qual o real propósito da sua vida. E se você é cristão, meu irmão e minha irmã, se seu propósito maior não for o céu, com todo carinho, em nome de Jesus, é preciso você rever seus conceitos. É preciso você reavaliar aquilo que de fato é importante na sua vida. E a rede social, ela vem ser uma ferramenta para nós na pregação do evangelho, no aprendizado da palavra. Hoje, nós temos, se você fala, eu não tenho dinheiro para comprar Bíblia. O que mais tem na internet são aplicativos bíblicos. Você pode baixar um aplicativo que vai te dar várias versões. Antigamente, nós tínhamos que estudar, ainda peguei essa época. Meu filho fala às vezes para mim, mãe, na sua época, eu me sinto tão velha quando ele fala assim, gente. Na sua época, mas tudo bem, faz parte, a vida é essa. Então, algum tempo atrás, nós tínhamos que pegar várias Bíblias e tá tudo bem. Assim, tem pessoas que ainda gostam desse recurso para poder fazer a comparação de traduções. A Bíblia ela foi traduzida e ela tem diversas formas de ser traduzida que foi traduzida para o português. Então, nós tínhamos que pegar a tradução tal, porque ali você conferia o texto numa tradução, conferia em outra, e a partir daí você formava o entendimento bíblico, fazia uma exegese, enfim. Só que aí hoje você tem no aplicativo, você pega o aplicativo e ali você abre versão tal. Aí você tem aplicativo que faz até paralelos, ele coloca na tela paralelos das versões. Olha que facilidade.
Olha que ferramenta extraordinária está na palma da nossa mão. Tem desculpa para você falar assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, etc e tal. Não tem mais desculpa. Seu problema com relação à Bíblia está resolvido. Agora, uma outra questão que surge. Eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia todo, chego cansada, vou ter que dar conta de casa, ver as coisas em casa. E é isso mesmo. A vida, às vezes, caminha para esse lugar mesmo. Mas qual tem sido as suas prioridades? Será que você realmente tem colocado a primazia, dado as primícias da sua vida para o Senhor? Coloca ele... O Senhor, Josué, ele precisava vencer uma batalha. E o Senhor faz algo extraordinário. Não, a Bíblia não relata outro fato como esse. Apesar da Bíblia não relatar outro fato como esse, eu creio num Deus. Que se ele quiser fazer de novo, ele faz. Eu creio. Deus é dono do tempo, é dono das estações. É tudo sobre ele. Então, se nós não temos tempo ainda para nos dedicarmos como deveríamos ou como gostaríamos da palavra do Senhor, peça a ele. Senhor, eu preciso de mais tempo. Eu preciso acordar mais cedo, talvez meia hora mais cedo, para me dedicar a estudar a sua palavra. Mas, Senhor, essas meia hora de manhã, não, Fernandinha, meia hora, quando a gente está com sono, faz diferença. Aí tu fica assim, caramba, se eu levantar é meia hora de soninho a menos, tu tá cansado, o dia vai ser corrido, você sabe da intensidade que vai ser o dia. Mas tu vai falar com o Senhor, Senhor, eu preciso tirar esse tempo. E o Senhor, eu tenho certeza, gente, isso eu tenho muita certeza, que o Senhor, ele vai te dar a capacidade de acordar mais cedo. Ele vai deixar o seu dia produtivo. Você vai conseguir concluir o seu dia, porque você colocou ele como premissa na sua vida. Essa premissa, esse primeiro lugar, você colocou o Senhor. Isso é tão relevante, primeiro para você. Porque quando nós acordamos e vemos alguns textos bíblicos, né? Cara, tem texto bíblico que não tem livro de autoajuda que dê conta de levantar a gente como um texto bíblico. Eu digo que existe tantos livros, e tantos, e tá tudo bem. Tem alguns que são muito bons mesmo, que tem falas muito relevantes que faz a nossa mente modificar, e tá tudo bem isso, mas ao invés, talvez, de investimento em tantos livros de autoajuda, nós temos que nos voltar para o livro que te ajuda. Porque a Bíblia é esse livro. É esse livro que nos ajuda. Então, as redes sociais, né? O que é uma rede social? Agora, eu falei um pouquinho semana passada, e eu vou falar também hoje. O que são redes sociais? Rede social é uma estrutura que interrelaciona pessoas, empresas, através de uma conexão pelas mais diversas relações. Relação comercial, relação sentimental, pessoal. Cada qual vai se relacionar de acordo com as suas preferências. Tem gente que vai entrar na rede social por uma finalidade e gente que vai entrar por outra. E particularidades. Trata-se de uma ligação social e conexão entre pessoas. Então, isso é uma definição de rede social. E mídias sociais? Mídias sociais é o instrumento utilizado para essa comunicação acontecer. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube e outras redes sociais que nós temos hoje em dia. Para um pouco e pensa. Eu falei isso no início e quero reforçar agora. Quanto tempo você gasta usando as redes sociais no dia? O seu celular, ele te dá essa informação. Eu não sei se todos têm. Tá me olhando por quê, Fernandinha? Tá olhando. Fernandinha já vai no PECs mais, Fernandinha. Fernandinha já levantou o olho e já declarou essa culpa. Senhor, é isso. Meu celular é o meu acusador. Mas é isso, o celular, ele tem recurso que te avisa. O quanto tempo você sabe. Mas eu preciso da rede social para estudar, eu preciso para assistir aula. Ok, eu entendo tudo isso também. Porém,
nós temos que ter o nosso cérebro. Ele precisa desconectar desse ambiente de tela também. Sabia que toda a estrutura das redes sociais, todas, o que eles oferecem, as cores, os ícones, tudo é interrelacionado com o nosso cérebro? O nosso cérebro identifica tudo. Essa luz, tudo isso traz impactos positivos ou negativos para o nosso cérebro. Por que você acha, isso pode ser achômetro mesmo. A gente não está aqui, nós não estamos aqui numa pesquisa científica, nós estamos aqui num bate-papo. Eu quero convidar você a chamar pessoas para participar. Se você acredita que esse programa tem relevância, aquilo que eu estou falando tem a ver com situações que talvez estejam acontecendo na sua casa, ou ambiente que vocês conheçam, compartilhe esse programa. Então, falando aqui, voltando para as redes sociais, dos impactos para o nosso cérebro. O impacto da rede social na pregação do evangelho, eu entendo que é uma ferramenta que nós temos. Acabamos de ler, ide por todo mundo. Acabamos de ler aqui. Vou voltar no texto certinho. Ide por todo mundo, pregou o evangelho. Talvez você e eu não posso todo mundo. Eu não posso, eu já cheguei na Colômbia. Tem um outro país aí que eu vou chegar. Eu acredito que falta pouco para isso acontecer. Quando eu chegar lá, eu falo para vocês, tá? Oh, glória a Jesus. Jesus é muito maravilhoso, Deus. Aleluia. Mas eu não tenho condição de ir fisicamente falando, mas eu posso ir através das redes sociais. Eu posso ir através do YouTube. Eu creio, eu já falei também isso, eu creio que esse programa, independente se ainda seja eu que esteja à frente, mas eu vou ouvir e eu vou ver pessoas do outro lado do continente falando, olha, eu tô aqui, tô ali, tô vendo o programa, tô assistindo o programa, tem sido bênção para mim. Gente, oh, aleluia, oh, glória, eu sei que esse tempo vai chegar. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, é tudo para Ele. É tudo para que o nome dEle seja glorificado. Então, qual o impacto que tem as redes sociais na pregação do Evangelho? É uma ferramenta. Tem grandes impactos positivos e negativos. Por que eu entendo isso? Você se lembra da pandemia? Eu falei muito isso no programa passado. O que aconteceu no tempo de pandemia? Houve a necessidade de fechamento dos templos, não podíamos estar presencialmente. Aí, o que aconteceu? Vamos para as redes sociais. Vamos usar a ferramenta que nós temos em mão. Até mesmo na psicologia, o boom da forma de atendimento online se deu a partir da pandemia. E tantas outras áreas do conhecimento, tantos outros lugares alavancou até a pandemia, não se usava muito, depois da pandemia foi uma ferramenta. Então, e tem lugares hoje que só funciona online. Parou de ser presencial e só funciona online. É isso que eu quero falar. Tem pessoas que agora só funciona para assistir culto online. Tem pessoas que pararam de vir à igreja porque, de certa forma, o conforto da sua casa ficou melhor de estar na igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nada. A palavra faz efeito? Claro que faz. Entra no seu coração, eu acredito que entre. Mas essa comunhão, a unidade que a igreja nos dá, online não vai nos dar. E a rede social se torna um perigo quando as nossas relações se dão mais virtualmente falando e presencialmente elas começam a ficar escassas. Quer ver o que acontece muito? Adolescente. Estamos numa crise na adolescência. Todo mundo, quando fala de adolescência, quando fala assim esse nome, adolescente, o pessoal já faz... Ih, adolescente, né? Coça a cabeça, fala assim... Já dá uma conotação negativa quando se fala esse período da fase do desenvolvimento humano. Porque a adolescência é uma fase bem complexa, bem desafiadora. Por quê? Porque hormônios, questões fisiológicas, questões neurológicas estão no seu nível, no seu ápice, digamos assim, na fase
fase de adolescência que começa a partir dos 12 anos de idade e vai até os 18 anos aproximadamente. Então, é nesse período onde questões estão precisando ficar mais sólidas, pensamentos, comportamentos que ainda estão em fase de construção para a vida adulta acontecer, é nesse momento que há uma crise, um pico de crise, quando esse adolescente escolhe passar a maior parte do seu tempo online, passar a maior parte do seu tempo conectado nas redes, virtualmente falando, do que está conectado em pessoas. Talvez você tenha, dentro da sua casa, situações acontecendo nesse sentido. E eu ouço dizer, quando eu falo de adolescente, eu ouço muitas pessoas dizer, mas não é só adolescente, não. É adulto também, ok, mas o adulto já tem as suas questões neurológicas já mais formada do que o adolescente. O adolescente ainda está naquela questão, naquela fase das influências. Por que os influencers digital têm tanto impacto na vida de alguns adolescentes? Quer ver o vira-moda? Bota o influencer, botou pode ser a coisa talvez mais bizonha, vou falar dessa forma. Mas que virou uma tendência. Vai ser uma manada seguindo. Vai ser uma manada fazendo. Aí você fala, Gisele, mas isso aí na época, né, da adolescência no passado, nos anos 70, tinha as tendências também, tinha os grupos que pessoas seguiam, tá tudo bem, é isso. Mas as pessoas gostavam de estar com gente, gostavam de lotar os estádios, Hoje em dia, eu não sei na sua rua, eu quero que você me fale nos comentários. Quantas crianças talvez você vê brincando na rua? Você vai numa festa, quantas pessoas você vê se curtindo a festa, estão lá curtindo, né? Ou estão conectados no celular? Será que a virtualidade tem tomado o espaço da corporeidade? Isso é um perigo. Porque nós somos seres relacionais. Nós precisamos dessa inter-relação. E quando isso começa a ficar distanciado, essa pessoa começa a não querer mais ter relacionamento com pessoas. Lá no livro de Gênesis, quando Adão começou a se sentir só, que o Senhor, que é onisciente, ele sabia, eu tenho certeza que Deus sabia desse sentimento de solidão que talvez estivesse brotando no coração de Adão. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Darei uma auxiliadora, darei uma mulher, e a partir daí toda a humanidade foi gerada. Mas não é bom. Mas eu estou ali conversando, estou ali interagindo. Não, nada substitui o olho a olho. Face a face. Sabe pessoas que não conseguem olhar no olho da pessoa? Eu gosto de olhar no olho. Eu gosto de olhar dentro do olho da pessoa para que nós venhamos ter essa conexão. Essa verdade sendo expressa através do olho. Às vezes o seu comportamento, a sua forma de gesticular já vai dizer muito sobre você. E isso tem se perdido. Isso tem ficado deixado de lado. Isso vai causar embotamento, vai causar distanciamento, vai causar esfriamento. E, em função disso, pode desencadear transtornos. E nós vemos aí a geração Z, que é essa geração que começou a partir do ano de 2010, mais ou menos, que é essa geração que é intitulada como geração Z, que é essa geração já do smartphone. É uma geração que, talvez uma geração sem empatia. Porque como que você vai ter empatia se você não tem contato pessoal com quase ninguém? Porque as suas relações são todas através de virtuais, virtualmente falando. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos usar as ferramentas de maneira adequada. Tudo que nos aprisiona se torna o nosso Senhor. Se você não consegue... Eu participei de uma pesquisa bem interessante recentemente, onde eu conversava com alguns adolescentes, e uma das perguntas era, quanto tempo, no dia,
você fica nervoso, tenso, ansioso se você ficar sem acessar a rede social. Aí tinha raramente, frequentemente, às vezes. E muitos dos adolescentes, muitos deles respondiam frequentemente. Quando você acessa? Todos os dias. É a geração que não consegue acessar. E eu não posso fazer isso... não tenho estudo embasado para falar isso, mas de acordo com as minhas percepções, talvez esse uso não está para pregar a palavra do Senhor. Está ali vendo outras coisas. Está ali se comparando. Essa geração Z é uma geração que se compara demais aos padrões do outro. E às vezes não é nada daquilo. Quer ver uma vida de ilusão. Uma vida que é só fachada. É vida de rede social. Às vezes você fica olhando o estilo de vida do outro, aquilo que o outro está postando. Aí você. Olha como é que é uma coisa diabólica. A sua vida já não está muito legal. Né? Algumas coisas, as questões estão acontecendo, você precisa tomar algumas atitudes, você precisa mudar, você não vê nada mudando. Aí você vai lá na rede social. Aí vê aquele outro que está sempre para cima, está sempre tudo dando certo, porque ninguém posta na rede social um fracasso. Só posta vitória. Então, você está vendo... Aí você olha para a sua vida, talvez a sua família, o seu casamento não tá legal, e você olha aquela família doriana, sempre sorridente, tirando fotos de lugares bonitos, comendo aquela coisa gostosa, e você olhando para a sua despensa e a sua despensa vazia. E você começa a fazer comparações. O adolescente começa a comparar aquele tênis, aquela marca, aquilo que o outro tem, aquele celular de última geração. Gente, eu tenho 47 anos. Uau! Às vezes nem eu acredito nisso. Vou confessar isso pra vocês. Mas eu tenho 47 anos. Agora que eu fui ter o meu iPhone. E por quê? Só porque eu queria tirar foto bonita. Eu sei que tem muitas funcionalidades aqui, mas olha o nível da minha ignorância. Eu queria tirar fotos bonitas e eu cismei que o iPhone seria esse telefone. E não foi lá dos mais top, não, que esse aqui tá na meiuca dos... Qual é o último da última geração? Qual é o número? 16, 17, 20? Sei lá onde que tá. Esse é o 14. Mas a gente vê adolescentes, crianças com o iPhone na mão. Eu fui ter agora. E quem deu isso? Ela não teve dinheiro para ir lá na loja comprar, no site comprar. Quem dá esse instrumento valioso pelo valor, né, pelo valor que ele é, são nós que somos pais, somos responsáveis. Então, irmãos, em nome de Jesus, semana que vem nós vamos falar um pouco mais. Vamos aproveitar essa ferramenta poderosa para impactar com a palavra do Senhor, impactar positivamente. Mas vamos vigiar o nosso tempo, o tempo que temos gasto. Vamos entender os impactos negativos que essas redes podem causar também. Peça ao Senhor para te dar direção. Peça ao Senhor para te dar libertação, porque se tornou um vício. Agora tem um diagnóstico. Deixa eu ver o nome. Eu falei semana passada. Game... Só para a gente fechar o programa de hoje, deixa eu ver o nome certinho, que eu ainda não gravei o nome. Entrou no manual diagnóstico uma CID, né, com esse transtorno. Game Disorder. Game Disorder. Agora foram incluídos distúrbios relacionados a jogos eletrônicos. A Organização Mundial de Saúde definiu essa patologia como um padrão de comportamento persistente ou recorrente, considerando ele grave e comprometedor. O negócio está sério. Então, vamos vigiar. A Bíblia nos orienta a vigiar e orar. Vamos rever a nossa vida. Ah, Gisele, mas por que você não consegue? Ah, eu tenho... Tira as notificações. Meu celular não dá nenhuma notificação. Começa a criar estratégias. Porque se você ouve, tim, aí você, né?
Você fica angustiado enquanto não vai lá ver o que foi aquele tim. Confessa aí. Então, gente, brincadeiras à parte. Vamos usar essa ferramenta para pregar. Quanto tempo você tem gasto para mandar uma mensagem? Não é aquela mensagem, não, gente. Por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Não. Tem grupo até que bota nas regras, né? Nas regras do grupo. Evitem mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá tudo bem. Dá bom dia de outra forma. Faz uma coisa mais pessoal. Liga! Ninguém hoje liga. Ninguém hoje liga. Meu Deus. Vamos mudar as nossas ações. Eu tenho certeza que situações podem ser mudadas e precisam ser mudadas de forma urgente. Há uma necessidade urgente de nós revermos como nós estamos impactando nas redes sociais. Se nós estamos impactando o evangelho através das redes, ou se os impactos negativos estão afetando mais a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Precisamos reavaliar com cuidado, sermos mais criteriosos em tudo isso. Amém? Você concorda comigo? Eu quero ver comentários, eu quero ver você falando acerca disso. E eu quero te convidar para estar no outro sábado também conosco, participando, ouvindo e comentando e trazendo situações, sugestões. E nós vamos dialogar, nos aprofundar. A Bíblia precisa ser pregada, o Evangelho precisa avançar. Nós vamos usar a internet para isso também. Porém, ela não é a ferramenta principal para a pregação do Evangelho. Amém? Quero agradecer a você que assistiu o programa. Compartilhe o programa. Não deixe de compartilhar. Estejam conosco todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã. É uma honra ter você conosco. Eu fico muito feliz tendo vocês conosco. Fico muito feliz quando tem comentário. Agora não fica. No Facebook, antigamente ficava, né? Lá no registro dos comentários, eu ia lá depois e comentava. Agora, quando fala no chat, depois não fica, some. Eu não sei, assim, né? Quando tá ao vivo lá no chat, a gente interage, mas depois some. Mas vai lá nos comentários. Se a gente não conseguir pelo chat, eu sei que no chat vocês dialogam, mas vai lá nos comentários, dá a sua parte do Senhor, fala que você concorda, que você não concorda, e tá tudo bem, a gente vai dialogar e vamos chegar ao entendimento para o avanço do reino dos céus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, prosperando cada vez mais e te dê uma semana abençoada. Que você venha colher tudo aquilo que você está plantando. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um programa. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de proclamar a sua palavra, o seu evangelho através desse canal. Continue, Senhor, me dando instrução. Instrução que não venha dos meus pensamentos, mas venham de ti, principalmente. Em nome de Jesus, eu te entrego cada casa, cada família, cada pessoa, Senhor da glória, que talvez esteja passando por situações onde as redes sociais chegaram e fizeram estrago. Senhor, vai nessa família, vai nesse lar, vai nessa mente, ajuda, dá estratégia, Senhor, a essa família, a esse responsável a fazer algo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós temos que te adorar e te glorificar em primeiro lugar. Que nós venhamos colocar a tua palavra, a tua presença como primazia na nossa vida e as demais coisas em segundo, terceiro, quarto plano. A primazia é sua, Senhor. Nos ajuda. Toma a nossa mente, os nossos corações. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos instruir. Senhor, essas instruções vêm de ti. E eu tenho certeza, Pai, que tudo que vem de ti é bom. Tudo que vem de ti provoca comportamentos diferenciados. Nos influencie, Senhor. Que a nossa maior influência, Pai, venha de ti. Que nós sejamos influenciados por ti e venhamos influenciar através de ti. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos. Amém. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, vem conosco, esteja aqui conosco. Eu aguardo por vocês, amém? Boa semana, Deus continue abençoando a sua vida. Tenho muito pra dar, eu vou. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a
África pedir por socorro.